semelhante ao Senhor, ele vive na rocha. Independente da dificuldade que ele vai passar. Cavar uma vala é fácil, igreja? Não é fácil, né? Requer o quê? Esforço. Mas há necessidade de se cavar a vala para que o alicerce daquela estrutura daquela casa fique o quê? Fique firme. Então a gente vem para Jesus, para a gente ser semelhante a Ele, Ele vai cavar em nós tudo aquilo que não é dele. E aí entra um tratamento árduo, porque Ele vai arrancar maus comportamentos, maus atitudes, mau olhar, né? Que a gente vem com olhar mal. Ele vai arrancar esse mau olhar, vai entrar uma escavação para poder Ele chegar e colocar o quê? Na rocha. Amém? E a maioria das pessoas, elas não querem passar esse tratamento. Elas querem ter Jesus, mas a vida dela não está alicerçada em Jesus, porque ela não recebe o tratamento. Quem não recebe o tratamento da escavação, não tem como ter rocha dentro de si, não tem como ter alicerce, não tem como ter estrutura. Quando vier o primeiro problema, a primeira situação, a pessoa, mesmo estando dentro da igreja, que não entrou nesse processo, ela vai abandonar a sua fé, porque a vida dela está sobre areia, está um fracasso. Diz assim, ele disse assim, ó, e vindo a enchente, arrochou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar. Vocês estão entendendo, igreja? Que aquele que está, o que é na rocha, ele não pôde abalar. Ele não pôde abalar. Mas ele tentou? Tentou. As pessoas dizem, é tão difícil servir a Deus, não sei como você consegue. A mesma luta que a pessoa enfrenta, a gente enfrenta. E o mesmo Deus que quer dar vitória para aquela pessoa, dá vitória para nós. Amém, igreja? É o mesmo. Ele diz que não pôde abalar, por ter sido bem o quê? Bem construída. É aquela pessoa que deixa Jesus trabalhar na vida dela. É aquela pessoa que não atrapalha o tratamento de Deus na vida dela. É aquela pessoa que, por mais que ela tenha 30, 50 anos de igreja, ela aceita a repreensão do Senhor, ela aceita a disciplina do Senhor, ela está o tempo todo pedindo para Deus ensinar ela, para Deus trabalhar na vida dela. Ela não é aquela pessoa que se acha autossuficiente de dizer, eu não preciso mais saber de nada, porque eu já estou na igreja há muitos anos, eu já entendo, eu já li a Bíblia mais de 10 vezes. Não importa, igreja. A nossa vida tem que estar bem o quê? Bem construída na rocha. Porque se a nossa vida estiver bem construída na rocha, ela não vai poder ser o quê? Abalada. O que ele quer dizer com isso? Vai vir problemas muito grandes contra as nossas vidas. Muito grandes. Só que nós vamos estar firmes, vamos estar seguros, porque nós passamos por um processo. Pelo processo que não foi fácil manter-se na presença de Deus durante aqueles anos todos, lutando, perseverando, enfrentando as fofocas, enfrentando as conversas fiadas, enfrentando as acusações, as calúnias, as perseguições, as retaliações. A gente não é fácil. Só que quem prepara a sua vida com todo esse tratamento é Jesus. Quando a gente o quê? Se entrega para Ele. Quando a gente faz o que Ele manda. Quando a gente não faz o que Ele manda, a nossa vida não está sobre a rocha. A nossa vida só fica sobre a rocha quando a gente obedece. Ou não obedeceu, não tem rocha. Qualquer probleminha, até uma queda que a pessoa pega, ela já diz, eu estou com uma doença que eu acho que eu vou morrer. Não é? Não tem gente que é assim? Pela uma situação tão banal, ele já se destrói, porque a vida dele não está construída sobre a rocha. No versículo 49, para a gente finalizar, ele diz assim, ó, mas o que ouve e não pratica, haja visto que essas duas pessoas aqui, todas duas elas o quê? Elas ouvem,
Não tem esse negócio, não, mas eu fiz isso e eu não sabia. As duas pessoas ouvem a palavra de Deus. Só que há uma diferença de uma para outra. Que a primeira, ela ouve e ela obedece. A segunda, ela ouve e não obedece. Vê que o Senhor sempre dá exemplo de duas pessoas. Ele deu o exemplo da Marta e da Maria. Uma obedecia e queria saber, conhecer. Por que a gente está aqui na igreja hoje? Porque a gente quer conhecer mais o Senhor. Por que as pessoas, muitas delas, não, eu já fui esse horário, eu já não vou outro? Porque ela já se acha autossuficiente, que conheceu demais a Deus, que já fez demais para Deus. E nunca é demais. Porque se Abraão foi provado com quantos anos? Imagine nós. É porque eu já estou velho para ser provado. Senhor, tem misericórdia de mim. Quanto mais velhinho tu tiver, mais provado tu vai ser. Dê glória para Jesus, igreja. Pode glorificar. Mas isso que nos chama a atenção de uma pessoa que constrói sua vida na rocha, é uma pessoa que ela é humilde. É uma pessoa que ela não fica debatendo com Deus. Ela não quer ensinar a Deus. Ela apenas obedece o que Deus ordena. Mas ele diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre o que, igreja? Sobre areia, e não tem alicerce, e arrochou-se o rio contra ela, e logo o que aconteceu com ela? Desabou. E é aquela pessoa que ela não busca ter intimidade com Deus, ela não busca caminhar com Deus, e quando vem um problema contra a vida dela, logo ela desiste de tudo. Ela desiste de tudo, e ela começa o que? A murmurar. Eu estava lendo a palavra de Deus e estava vendo que essa questão de murmurar é a mesma palavra que se maldizer. Amém, igreja? E se maldizer já está dizendo é se amaldiçoar. Muitas pessoas, elas não são vítimas de maldição proferida por segundos ou terceiros. A maioria das pessoas, elas são vítimas da maldição da própria boca dela. Quando ela diz, eu não posso, eu não consigo, isso não dá para mim, ela está jogando o que sobre a vida dela? Uma maldição. Uma maldição. E isso é um atrapalho na vida da pessoa, porque ela diz, eu não consigo, não dá, isso não dá para mim, e ela começa a se maldizer. Se maldizer é estar o quê? Se amaldiçoando. Agora, nós estamos na presença de Deus, digamos, há muitos anos. Mas há quantos anos a gente já não falou maldição para nós mesmos? Aí existe aquela campanha, vamos fazer quebra de maldição. Aí a pessoa diz, não, mas não tem mais maldição na minha vida não, porque eu já aceitei Jesus. Mas quantos anos a pessoa passou dizendo que ela não valia nada, que ninguém gostava dela, que ela era feia, que ela era isso, que ela era aquilo. Ela mesma estava o que, igreja? Se amaldiçoando. Então, quando a gente fazia isso, essas práticas, a gente estava alicerçando uma casa sobre o que? Sobre areia. Uma areia de maldição, de problema, de dificuldade. Por isso que independente de ter aceitado Jesus, de já ser batizado, a gente tem que permanecer lutando para que não volte esses velhos espíritos de a pessoa ficar o que, igreja? Se maldizendo. É porque eu não tenho dinheiro, né? É porque eu não tenho nem rede, muitas pessoas falam, né? Então, essas palavras são palavras de quê? De maldição, que são proferidas da própria boca da pessoa, não depende de terceiros. Então são pessoas que formam a vida dela onde? Sobre a areia. Quando vem um problema, ela diz, eu não disse que eu não prestava? Eu não disse que não ia dar certo? Que isso não é para mim? Que eu não nasci para isso? Que eu nasci para sofrer mesmo? Ela começa a jogar a palavra de derrota sobre a própria vida dela. E isso, quando a pessoa vem para Jesus, Jesus quer tratar isso nas pessoas. Ele quer tirar esse mau pensamento,
porque isso são pensamentos malignos de quem a pessoa servia. Se ela não servia a Deus, não tem esse negócio de a pessoa dizer, não, mas eu não servi o diabo não, bicho. Não serviu o diabo não. Mas se ela não caminhava com Deus, ela caminhava com quem? Só existe dois senhores nessa terra. Ou a pessoa caminha com Deus, ou ela caminha com o diabo. Não, eu não estou na igreja, mas eu não sou do diabo não. Se eu não estou na igreja, eu não congrego, eu não obedeço, eu não tenho pastor, eu faço as coisas do meu jeito, no tempo que eu bem entender, eu estou servindo o diabo, sim. Porque eu tenho que obedecer a voz de quem? Do meu pastor. E como é que o meu pastor vai ser usado? O Espírito de Deus vai ser usado. Vai usar o meu pastor. É assim. E vai me direcionar na palavra de quem? Como Deus está nos direcionando hoje. Está dizendo para a gente não se maldizer. Está dizendo para a gente não se amaldiçoar. Para a gente firmar sempre a nossa vida sobre o quê? Sobre a rocha. Porque se tiver sobre a rocha, vai vir problema. Mas nós não vamos o quê? Nos abalar. Diga obrigada, Jesus, por esta palavra. Diga graças a Deus. E fique de pé para glorificar a palavra de Deus de pé, igreja. Dê glória para Jesus de pé. Isso, dê glória para Ele. Vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de Ele nos dar esta palavra maravilhosa. Senhor, a Tua palavra ela é santa, Jesus. Jesus, a Tua palavra ela é pura. Ela nos trata, ela nos transforma, ela nos liberta, Jesus. Jesus, essa palavra, ela nos santifica, ela nos ensina a caminhar, a obedecer. Por isso eu creio e confio, Senhor, que essa palavra que eu recebi, ela só faz eu entender e compreender a cada dia mais que eu preciso estar mais perto do Senhor, obedecendo o Senhor, que eu não posso simplesmente usar o Teu nome e não praticar a Tua vontade. Eu tenho que praticar a Tua vontade, viver a Tua vontade, ouvir a Tua voz. E obedecendo, eu crescerei e a minha vida estará firmada sobre a rocha. Diga amém, diga graças a Deus.